Olá, eu sou o professor Adriano Santana e na aula de hoje vamos ver divisão celular. A divisão celular é antecedida pela intérfase. Vejamos na figura o que seria essa intérfase. A intérfase é esse momento que antecede a divisão celular. Conforme o gráfico, podemos notar o período G1, período S e período G2. Período G1, na cor laranja, mostra o cromossomo ainda descondensado, ainda em forma simples. Já no período S, em azul, você pode notar a duplicação do material genético. É o momento em que o DNA está se duplicando. E no período G2, em verde, é um outro período estacionário em que as duas cromátides agora estão formadas e prontas para entrar na mitose propriamente dita, que é essa faixa bem fina na cor rosa. Visto a intérfase, só vamos recapitular uma coisa. Nela ocorre não só a duplicação do material genético, que é no período S, como também no período S nós vamos ter a duplicação dos centríolos. E assim entraremos na mitose propriamente dita. O que é a mitose? A mitose é um processo de divisão celular onde uma célula simples se transforma em duas, também com o mesmo número de cromossomos do que era antes. Se eu tenho uma célula com 46 cromossomos, como é a nossa célula humana, no final da divisão celular, ela vai se transformar em duas novas células, cada uma com 46 cromossomos também. Notemos na figura as 4 fases da divisão celular mitose. A prófase. A prófase é a primeira fase da divisão celular. Na prófase nós podemos notar alguns acontecimentos específicos, como o desaparecimento da membrana nuclear, chamada de membrana carioteca, o condensamento das cromátides do cromossomo, deixando eles mais visíveis e menores, e também a migração dos centríolos para os polos da célula, já emitindo os microfilamentos que vão se ligando ao centrômero dos cromossomos, formando assim um fuso acromático, ou também chamado de fuso mitótico. Ao final da prófase, nós podemos já notar então a formação de todo o fuso acromático, os centríolos estão sendo ligados a cada cromossomo. Como cada centríolo vai querer fixar esse cromossomo para o seu lado, no momento em que eles começam a alinhar os microfilamentos, esses cromossomos passam a ficar alinhados na região equatorial da célula. Olhem na figura. Na região equatorial da célula ocorre o alinhamento dos cromossomos. Estamos falando agora da segunda fase, a metáfase, que se caracteriza simplesmente por esse acontecimento muito nítido. É o alinhamento total dos cromossomos na região equatorial da célula, estando cada cromossomo preso ao centríolo que está em um lado e ao centríolo que está do outro lado. Visto a metáfase, você vai notar que cada centríolo agora vai recolher o seu fuso, vai recolher os microfilamentos. Nesse momento em que ocorre o recolhimento, o centrômero de cada cromossomo é rompido, indo uma cromátide irmã de cada cromossomo para cada lado da célula. Ou seja, a informação genética que está indo para o lado também estará indo para o outro lado. Lembrem que esse cromossomo lá no período S da intérfase foi duplicado. Então agora está indo uma informação para o lado e a mesma informação para o outro lado da célula. Olhem na figura. Essa é a anáfase. Esse período se dá pelo rompimento do centrômero e o encurtamento do fuso acromático, sendo puxado para cada lado da célula as cromátides irmãs. No final desse processo, a membrana celular vai sofrendo uma invaginação, bem no finalzinho da anáfase. Na figura, podemos notar essa invaginação bem evidente na região central da célula. Essa invaginação, chamada citocinese, marca o início da telófase. Telo já vem de fim. Está terminando a divisão celular.
Nessa célula, em cada uma das duas novas células formadas, vai reaparecer a membrana carioteca. Dentro dessa membrana carioteca, que é o núcleo, os cromossomos voltam a se descondensar e todas as organelas celulares que haviam desaparecido logo no final da intérfase voltam a reaparecer, voltam a se formar e a célula pode daí em diante ou continuar sua vida normal, desempenhando suas funções, que chamamos de período G0, ou ela pode entrar numa nova divisão celular, reiniciando o período G1, S, G2 e uma mitose de novo propriamente dita. Resumindo, vamos ver na figura. Esse círculo simboliza o processo inteiro. Período G1, onde o centro celular com centríolos ainda não está duplicado, o material genético está intacto dentro do núcleo. É um período que dura mais ou menos 9 horas. Em seguida vem o período S, o período de síntese. Ocorre a duplicação dos cromossomos, ou seja, um novo material genético, um novo DNA copiado vem surgindo. Ocorre também a duplicação do centro celular, ou seja, dos centríolos. É um período que dura em média 10 horas. E por fim da intérfase, o período G2, que dura 4 horas e meia. O material genético já está duplicado e os centríolos também já estão duplicados. Começa então a mitose propriamente dita, que vai ter uma duração de 30 minutos. Onde a prófase, você vai notar migração do centríolo para os polos da célula, condensação dos cromossomos e desaparecimento da carioteca. Metáfase, alinhamento dos cromossomos na região equatorial da célula. Anáfase é a fase da separação. Os centrômeros são separados, indo metade de cada cromossomo, ou seja, as cromátides irmãs, sendo puxadas para cada lado da célula. E por fim a telófase. Fica bem evidente a citocinese, que é um estrangulamento do citoplasma. Os cromossomos se descondensam, reaparece a carioteca e a célula volta a ter a sua vida normal. Só para finalizar e não esquecermos, já vimos toda essa parte da mitose, então vamos só entender. Na célula vegetal, o processo ocorre da mesma forma, com alguns detalhes. Observem na figura. Nessa figura comparativa, podemos notar o quê? Que ao final da telófase, começa a ocorrer deposição de bolsas membranosas repletas de polissacarídeos, que é a pectina, na região equatorial da célula. Essas bolsas fundem-se umas às outras, formando uma placa, o fragomoplasto. Esse fragomoplasto, que cresce do centro para a periferia até encostar na parede celulósica e separar as duas células filhas. A divisão do citoplasma das células vegetais, pelo fato de ocorrer do centro para a periferia da célula, recebe o nome de citocinese centrífuga. Lembrando que a mitose ocorre no crescimento dos seres pluricelulares, ou seja, na multiplicação celular, e esses seres vão se desenvolvendo e crescendo, e na reprodução dos seres unicelulares. Por exemplo, uma bactéria, quando ela se reproduz, ela vai fazer mitoses. Ficamos por aqui. E na próxima aula a gente vai falar mais sobre divisão celular. Muito obrigado, até a próxima.